pessoal, voltei. Vamos lá, questão 18 agora. Vejam aqui, ó, sobre a educação inclusiva. Oh, meu Deus, cadê minha caneta? Aqui. Sobre a educação inclusiva, informe se é verdadeiro ou falso que se afirma seguir e assinar a alternativa com a sequência correta. Primeiro, a inclusão escolar, enquanto paradigma educacional, tem como objetivo a construção de uma escola acolhedora, onde não existam critérios ou exigências de natureza alguma, nem mecanismos de seleção ou discriminação para o acesso e a permanência com sucesso de todos os alunos. Verdadeiro. Aí sim nós estamos falando de inclusão. Toda vez que você pega um livro sobre inclusão, por exemplo, um livro da Rosita Carvalho, dentre outros que tem por aí, né? Da Teresa Mantoan, ou então um documento em que fala de políticas, de inclusão e tal, a ideia é, quando fala ali paradigma educacional, né? A inclusão escolar enquanto paradigma educacional é incluir, gente, oferecer aquilo, é pensar no aluno, não é o aluno ter que se adequar à escola. Ah, tudo bem, eu abro um espaço aqui para o aluno, mas ele precisa se adequar a algumas regras da escola. Não, é a escola que se dedica ao aluno, é a escola que se adapta ao aluno, ok? Então isso é importante. Há uma grande diferença entre inclusão e integração. Então o paradigma é esse aqui, inclusão escolar enquanto paradigma educacional. Isso é diferente de integração. Nos anos 70, por exemplo, o que tinha era um processo de integração. O aluno podia sim fazer parte daquela escola, ser matriculado, mas ele deveria se adequar, se adaptar ao currículo, às atividades. O aluno que tinha que se adaptar à escola, fazer esse esforço. Caso ele não se adaptasse, ele não tinha condições de estar dentro da escola e seria então encaminhado para uma escola especial. Aí nós temos uma mera integração. Eu coloco o aluno diante dos demais alunos nas atividades, mas não dou o suporte necessário para que ele possa exercê-las. E aí é aquele caso em que esse aluno é tirado do coletivo para realizar atividades isoladas, porque ele tem um problema, uma deficiência, enfim. Tudo bem? Então, esse paradigma para nós não resolve, da integração. Nós precisamos do paradigma da inclusão. Outra coisa, o tratamento destinado a esses alunos de inclusão deve ter como objetivo a sua adaptação em uma tentativa explícita de normalização da deficiência. Jamais. Gente, a deficiência só mostra o quê? Que todos nós somos diferentes em algum aspecto. Tá? É só a deficiência é só uma característica que diferencia o sujeito. Tá? Então é apenas uma característica de diferenciação. Nós somos diferentes em vários aspectos. Diferenciação. Negros, brancos, gordo, magro, alto, baixo, careca, cabeludo. E a deficiência é uma dessas características. Então não há que se buscar normalização em aspecto nenhum. Eu tenho que dar ao aluno, ao sujeito, né, ao ser humano, qualidade de vida, incluí-lo na sociedade, na instituição social, enfim. Então esse aqui está falso. Uma escola inclusiva, em uma dinâmica promissora, busca a reorientação curricular, propondo uma nova forma de abordar os conteúdos curriculares no cotidiano escolar. Certo. Agora, cuidado. Cuidado. E agora presta atenção no que eu vou falar. O que torna essa questão certa, essa assertiva, é a nova forma de abordar os conteúdos. Por que, Vinícius, está falando isso? Porque eu não posso fazer assim, para o aluno que tem deficiência, para o aluno que entra, por exemplo, lá nos casos do artigo 58 da LDB, você pode estudar lá os artigos 58, 58A, 59, né, da LDB. Então, por exemplo, um aluno com deficiência, então vamos reduzir o currículo, vamos dar conteúdo mais facinho para ele aprender. Isso jamais. Se eu estiver falando de adaptação curricular no sentido de diminuir os conteúdos, de tornar o currículo mais fácil para o aluno, esquece, está errado. O que nós precisamos é fazer com que esse aluno se esforce o máximo para alcançar os objetivos que os outros alcançam. Talvez ele não alcance,
mas ele não tem que ser nivelado por baixo. Nós vamos dar o apoio necessário. Então, se o aluno tem, por exemplo, alguma deficiência e precisa de um apoio de um ser humano, eu vou oferecer esse apoio. Eu vou oferecer um intérprete, eu vou oferecer a pessoa que auxilia esse aluno num contraturno, embora ele esteja também presente nas aulas regulares, na sala comum, na escola regular, ok? Então, ele vai ter toda a ajuda com atividades variadas para que ele também possa aprender aquilo que os outros alunos estão aprendendo. E ele não tem que ser comparado, é melhor ou pior, não, ele vai fazer o máximo que ele puder e todo o apoio necessário será dado, sem restrição. Por quê? Ele não tem direito de saber o que o outro sabe? Lógico que tem. Então vamos colocá-lo para aprender isso também, dando todas as condições possíveis, e aí esse aluno vai até onde ele puder, ok? Então cuidado com essa terceira aqui, tá? Ela aparece de outras formas em outras questões. Então verdadeiro, falso e verdadeiro. Verdadeiro, cadê? Verdadeiro, falso e verdadeiro. 19. Durante os diferentes momentos históricos da educação, a palavra currículo associou-se a distintas concepções. Essas concepções mudam devido aos diversos modos de como a educação é concebida historicamente e como se fazem hegemônicas em um dado momento. Tá aí, né? Muitas vezes nós temos o quê? Muitas vezes nós temos uma educação hegemônica no sentido de estar ali toda influenciada por grupos dominantes da sociedade. Hoje, por exemplo, pensamento mais capitalista, neoliberal, de acordo com os críticos, né? Diante disso, esses fatores contribuem para que o currículo venha a ser entendido como. Então, assim, o currículo, gente, ele vai variar demais, porque vai depender dos interesses, né, dos grupos dominantes. Quem que é o grupo dominante? Qual é o grupo que tem mais influência social? O sistema de ensino, ele está na mão de qual partido? Qual partido é responsável pelo sistema de educação em nível federal, por exemplo? Isso tudo faz diferença para o currículo, para o que vai ser ensinado, da forma como vai ser ensinado, etc. Hoje, por exemplo, fala-se em escola sem partido, coisa que seria, né, totalmente inviável há alguns anos em outro governo. Então, isso varia demais. Bem, vejamos aqui. Primeiro, letra A. Letra A diz assim: conteúdos que não podem ser ensinados, pois o aluno era considerado uma tábula rasa e as experiências dos alunos não eram consideradas nesse contexto. Então vamos reler aqui. Durante os diferentes momentos históricos da educação, a palavra currículo associou-se a distintas concepções, aí beleza. Essas concepções mudam devido aos diversos modos de como a educação é concebida historicamente e como se fazem hegemônicas em um dado momento. Diante disso, esses fatores contribuem para que o currículo venha a ser entendido como conteúdos que não podem ser ensinados. Não, acho que aqui não tem nada a ver, né, gente? Pois o aluno era considerado uma tábula rasa, ou seja, o tempo não bate com o enunciado, está um pouco estranho. Vamos para uma outra. Planos pedagógicos e planos de aula, mas em um nível formal apenas, e não efetivo, para ser desenvolvido em sala. Não convence. Vamos ver essa aqui. A C, se ela está de acordo com o enunciado. Os objetivos a serem alcançados por meio de avaliação somativa. Não, também. Inclusive a B e a C destoam do que nós queremos hoje, né, para a questão curricular, para a organização, planejamento curricular. D, sendo essencialmente a compreensão de diferentes graus de escolarização e nivelamento do conteúdo, também não. Também equivocada essa questão com relação ao currículo. A incorporação com maior ou menor ênfase das discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais, sobre as transformações que desejamos alcançar, sobre os valores e identidades que pretendemos construir. Aqui está legal. Tá? Aqui sim nós temos algo relevante, importante, que faz parte dos currículos. Então, quando eu falo de currículo, eu penso tudo nisso, em incorporação, com maior ou menor ênfase de todas essas discussões aí. Agora sim, temos uma resposta adequada. As outras estão bem estranhas e incompatíveis com o enunciado.
20, pessoal. Planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Quem diz isso é o Libânio, tá? O Libânio fala desse jeito aqui. No livro dele, Didática, ele vai trazer isso. Racionalização, organização, coordenação da ação docente, articulando escola e comunidade. Ainda é parte fundamental da ação do planejamento escolar. Beleza? Beleza. Vejam aqui, pessoal. Sobre, então, o planejamento escolar. É parte fundamental da função do planejamento. Preenchimento de formulários para cada ação pedagógica. Parte fundamental dá a impressão que o mais importante é isso, né? Isso aqui é uma questão burocrática, ok? Uma questão burocrática e você não vai colocar numa questão isso como parte fundamental da função do planejamento escolar. Explicitar ao professor que suas atividades em sala de aula devem estar previstas no interior do planejamento político-pedagógico, não é nem do projeto, do planejamento. Gente, aquilo que o professor prevê em sala de aula não está no PPP, né? Aquilo que está no PPP é base para o plano de aula do professor, mas o plano de aula do professor não está no PPP. C. Tornar claro a relação entre família da criança e a escola, bem como levar os pais a formulários de matrícula. Nada a ver. Diagnosticar a situação de aprendizagem em sala de aula para que o professor procure novos meios de aplicar os conteúdos em sala de aula. Simplesmente isso, gente, aplicar os conteúdos. Isso que é fundamental na função do planejamento? Lógico que não. Explicitar os princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente que assegurem as tarefas da escola e do contexto social em processo democrático. Tá certo. Então o planejamento é o seguinte, planejei, como que eu vou trabalhar? Ali tem valores, tem diretrizes, formas, caminhos, recursos, como eu vou abordar as atividades, como que eu vou lidar com o aluno, como que vai ser a relação com o aluno, tudo isso pode estar dentro do planejamento. Então aí, correta e completa. 21. A abordagem por competências e habilidades, conforme expressa na BNCC, defende a formação de um estudante que especialmente aprenda a aprender continuamente. Essa é a ideia da BNCC. Tá? Inclusive, o compromisso da BNCC é bem explícito, né? Trata-se do compromisso da Base Comum Curricular, Nacional Comum Curricular, compromisso com a educação integral. Compromisso com a educação integral. Isso aqui é importante. Aliás, pessoal, vocês vão lá na página do documento, na página 9 e 10 do documento, que está disponível, PDF na internet, e estudem as 10 competências gerais, tá? Tudo que está no documento é importante. Nas aulas sobre BNCC, nos cursos, eu comento com mais detalhes, mas é importante você dar uma olhada lá nas 10 competências gerais. Aí que está a questão, pessoal, da videoaula e tal. O pessoal fala, mas o documento tem na internet. O que acontece? Muitas pessoas já estão acostumadas a estudar para concurso. Já fez um curso, 2, agora fala, não vou mais fazer curso. Eu vou estudar por materiais, vou pegar materiais que os professores estão, vou comprar livro, vou pegar os textos que estão disponíveis na internet. Porque essa pessoa já fez aula, a questão dela de passar num concurso não é simplesmente fazer aula agora. Talvez ela esteja com uma outra necessidade. Mas muitas pessoas não fizeram ainda, às vezes pegam um monte de material e não sabem o que dá importância naquele material. Ah, tem o texto na internet, beleza, vai ver o texto na internet, é como se fosse um emaranhado de palavras, bagunça tudo, ou seja, o que eu tenho que dar atenção, o que é importante, o que não é, o que pode cair na minha prova, o que quer dizer isso? E aí que vem a videoaula para orientar. Tá? Então tem vários trechinhos, palavras-chave e tal, que a gente vai falando, ó, cuidado com isso aqui, ó, cai, ó, veja essa questão. Entenderam? Por isso que às vezes, se você de repente nunca fez um curso ainda completo, às vezes é interessante fazer, porque aí já te dá uma base e se não der certo de passar na primeira vez, pelo menos você tem essa base para poder continuar estudando sozinho ou sozinha. 22. Leia o artigo 26 da LDB, um dos marcos legais que fundamenta a Base Nacional Comum. Aí depois vem lá. Daí vem, né? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter
base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Então, a parte diversificada vai depender de cada sistema, da região em que está e de cada estabelecimento escolar, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ok. Então, o currículo, gente, ele tem basicamente duas dimensões. Uma base comum, que todos devem aprender, e a parte diversificada, que vai depender das regionalidades e localidades. Considerando a LDB e as proposições da BNCC, é correto afirmar que, vejam aqui, letra A. A parte diversificada está para os direitos de aprendizagem, assim como a base nacional comum está para o atendimento à diversidade regional? Não, né, gente? Então, quer dizer, tá... Aqui talvez mais correto seria a parte base comum, né? Inclusive é importante que o currículo tenha uma base comum, porque o aluno do Rio Grande do Sul, né, e o aluno do Rio Grande do Norte, eles têm que estudar a mesma coisa. É cidadão brasileiro, está inserido numa sociedade, então uma base comum tem que ser igual para todos. A qualidade de ensino, de educação, infraestrutural tem que ser igual para todos. Agora, é óbvio que num país como o Brasil é importante que cada um tenha conhecimento das suas regionalidades. Mas o direito de aprendizagem ele está muito associado à base nacional comum, né? Curricular, parte comum. B. A BNCC e os currículos têm papéis sobrepostos no sentido de assegurar aprendizagens necessárias ao aluno de cada etapa da educação básica. Eles se complementam. Ok? Os conteúdos, conceitos e processos, bem como a definição das unidades temáticas da parte diversificada do currículo, estão definidos da BNCC para cumprimento dos sistemas de ensino. Os conteúdos, conceitos e processos, né, a gente tem aí os conteúdos, os princípios, os eixos temáticos, né, mas a parte diversificada não, então não pode ser a C. Segundo a BNCC, os conteúdos curriculares passam a exercer função secundária no processo educacional, uma vez que a prioridade está na concretização das competências gerais. Não, porque os conteúdos, eles são justamente importantes para, a partir deles, alcançarmos objetivos, não é? Então, eu traço objetivos, aí eu tenho que definir quais são os conteúdos que nós precisamos para alcançar esses objetivos. E fazem parte desses objetivos o quê? Competências, fazer com que o aluno desenvolva competências. Então, os conteúdos são prioridade também, importante. Não há que se falar o que vem primeiro ou segundo. E uma das noções fundantes da BNCC é a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências diretrizes são comuns, enquanto os currículos são diversos. Ok? É isso aí. Beleza. Então, o artigo 26 da LDB, ele retoma o que é básico comum e o que é diverso. É isso que acontece. O que é básico comum e o que é diversidade. Parte diversificada. Na verdade, a alternativa A e ela só dá uma interpretação para a questão, né? Então, tá tranquilo. 23. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, que ela tem que ser respeitada, né? É diferente, por exemplo, dos PCN, que vão ser de caráter orientativo e complementar da prática de ensino. Ele serve para orientar, ela tem que ser seguida, a BNCC. Que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Considerando a concepção presente no texto, analise as afirmativas a seguir, gente. A BNCC reconhece que a educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global. Sim, né? Então, educação integral. O que implica compreender que esse desenvolvimento é linear? Lógico que não. Não é linear. Tá? Então, quando eu falo aqui um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem, não quer dizer que o ensino seja linear. Você vai passando de uma etapa 1, 2, 3, 4, não é assim que funciona. Essa ideia de linearidade não serve para o currículo, não serve para o desenvolvimento do sujeito, não serve para esse desenvolvimento aqui a partir da BNCC.
E lá no texto da BNCC ele fala também de forma clara que não é linear. A dimensão conceitual da BNCC permite que os estudantes desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos e os presentes nas situações cotidianas. Sim, então eu aprendo o que é científico, aprendo, mas também coloco ele em contato com a situação cotidiana. Então não há uma divergência do ponto de vista, o que interessa é o científico, o que eu aprendo no cotidiano não interessa. Não, o importante é colocá-los em contato para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa e problematizadora. Tá? Então, A2 está correta. Ó, A1 já não entra. A2 entra. Então, ou pode ser aqui 2 e 3 ou 2 e 4. 3. A noção de competência é definida na BNCC como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá certo, não é? A ideia de competência é justamente isso. Mobilização do quê? De conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então não é só no plano intelectual que o sujeito tem que se desenvolver, é de forma integral. Plano afetivo, social, relacional. 4. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens dos conteúdos mínimos a serem ensinados na proposta. Será que é isso que ela faz, gente? Ela orienta a definição das aprendizagens dos conteúdos mínimos? Não, ela orienta a definição de aprendizagens essenciais, não de conteúdos mínimos. Essenciais, ok? Portanto, esse aqui está errado também, correto 2 e 3. Coloquei até um trecho aqui do documento da BNCC para você conferir isso. Tudo bem? A LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados, tá bom? Então, ela não está querendo dizer, ensine isso, isso, isso. Ela está querendo dizer, isso é essencial para a formação do sujeito. Há uma diferença muito grande em dizer estude isso minimamente e estude isso porque é essencial para a vida do sujeito, não é? É óbvio que a segunda parte aí, né, a segunda forma de dizer é bem mais completa. E aqui, pessoal, uma questão de IDEB e uma questão de Enem. Por que eu coloquei isso aqui? Quando nós temos assim IDEB, Enem, não tem muita doutrina sobre isso. Existem textos científicos, estudos, pesquisas, mas não tem muita doutrina sobre isso. Então, normalmente as bancas vão fazer o quê? Elas vão pegar o site do MEC ou do INEP e vão cobrar trechos que estão lá no site que dizem respeito ao IDEB, ao ENAD, ao Enem, por exemplo, as avaliações em larga escala, ok? Então, por isso que eu trouxe aqui para te dar essa dica sobre como estudar para esses conteúdos. Bem, aqui no caso, né, hoje no Brasil, tendo em vista as políticas públicas, as crianças têm um maior acesso ao sistema educacional. No entanto, são indicadores preocupantes o baixo rendimento e a repetência dos alunos. A fim de se obter informações sobre o desempenho dos alunos, então eu quero saber do desempenho dos alunos e o fluxo escolar, foi desenvolvido o quê? O IDEB em 2006, 2007, justamente para que o Brasil pudesse ter aí vamos dizer assim, um monitoramento do desenvolvimento da educação no país. E aí, nesse texto aqui no site do MEC, do INEP, você vai ter essa informação. Tem aqui as características. O índice varia de 0 a 10 e a combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões. Ok? E aí continua. Tudo bem? É óbvio que numa aula sobre o IDEB eu vou dar mais conceitos, vou trazer mais características, anotar de forma estratégica, beleza, mas aqui já é uma boa dica você saber de onde que as bancas tiram essas informações normalmente. E para o Enem a mesma coisa. Então, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Sobre a metodologia usada para a correção, é correto afirmar o quê? Aí ele vem, na correção de redação, cada corretor atribuirá uma nota entre 0 a 1000 pontos para cada uma das 5 competências. Enfim, então ele traz a nota global com a relação com cada competência. E a correta aqui na 25, gente, é a B. Uma das características da teoria da resposta ao item, tá? Metodologia aplicada pelo INEP na correção do Enem e outras avaliações,
é aquilo que traz espanto para o aluno, né? Normalmente numa prova ele já fala, isso aqui já está errado. É não existir um zero absoluto, ainda que os candidatos tenham entregue a prova completamente em branco. Meu Deus, se entregou em branco é zero absoluto. Mas a partir desse critério aqui, que é um critério, por sinal, para garantir isonomia na correção da prova, eu explico isso em outras aulas, então aqui nós não temos o zero absoluto. E para você ter uma ideia, eu coloquei um trecho aqui do MEC sobre o Enem, que vai trazer justamente essa informação. Não existir um zero absoluto, ainda que os candidatos tenham entregue a prova completamente em branco. Ou seja, a banca tira questões diretamente do site, tá? Às vezes não de uma página apenas, mas de 2, 3 páginas do MEC, do INEP, enfim. Mas, normalmente, sobre esses temas, nós temos aí os sites como base para as questões das bancas, ok? 25 exercícios, resolvemos, vencemos, estou quase rouco já, até por causa desse ar-condicionado maledito. 26 minutos de aula, nós tivemos quase 2 horas juntos aí, estudando, massacrando conteúdos pedagógicos. Você também pode fazer parte do nosso workshop. Se você não participa do nosso workshop ainda, você pode entrar em contato lá pelo site, por exemplo, você vê, tem o WhatsApp da coordenação, tem e-mail nosso, você pode entrar em contato para saber mais sobre o nosso workshop, no qual você encontra mais conteúdos pedagógicos e você também pode ter informações sobre os nossos cursos muito mais completos, o curso Fundamentos da Educação, que está a cada semana maior, grandão, atualizado, bonito, talvez seja o curso com mais conteúdos pedagógicos do Brasil todo, são milhares de aulas sobre as mais variadas obras, documentos, temas, leis, etc. E é isso aí, pessoal, nós estamos à disposição de vocês, espero que essas aulas tenham sido uma experiência produtiva para vocês. Continue firme estudando, nos acompanhe lá no Instagram, se você não nos acompanha ainda, no Facebook também, no Instagram, @tanalousa, _Prof. Vinícius, me acompanha lá que eu sempre vou compartilhar os conteúdos no Instagram e no Face. Podcast que eu faço lá para o Spotify, para o Google Podcast também, conteúdos para o workshop, aulas gratuitas, comentários rápidos, Rapidex, vídeos que vão para o YouTube. Lá no Insta, principalmente, você fica sabendo de tudo. Galera, é isso. Um beijão para vocês e até a próxima. Valeu!